estava vendo uma pregação a respeito de provação, né? Provação, dificuldade, e tinha um pastor numa rádio pregando a respeito, né? E ele precisou mencionar o pessoal que foi para o deserto, ficou 40 anos no deserto, né? Para poder trazer a explicação a respeito de não reclamar na dificuldade. E do perigo que é isso, né? Ficar reclamando, murmurando, etc. E o motivo desse vídeo, né? E o que eu ouvi da pregação, né? Nada contra a pregação, né? A reflexão foi boa. Mas o problema, ele falava que Judá tem 12 tribos, né? Judá gerou 12 tribos. Judá tem 12 tribos, as 12 tribos de Judá, etc, etc. Foi várias vezes que ele falou durante a pregação, né? Então, o que precisa ser corrigido na nossa pregação? Né? Você que é pastor, você que é líder, diácono, obreiro, você que dá aula na escola dominical principalmente, né? Que vai entrar em termos escatológicos, em algum momento vai precisar de se referir ao povo de Israel, né? Então existe um padrão nas escrituras, né? Existe o contexto profético, por exemplo, onde Deus fala do futuro de Israel, né? E como o contexto dos profetas, quando foi profetizado a respeito disso, Israel estava dividido em 2 reinos, né? 10 tribos de um lado e 2 tribos do outro lado. Aonde tinha 10 tribos é chamado de casa de Israel. E aonde tem 2 tribos é chamada de casa de Judá. Porque a tribo de Benjamim se uniu com a tribo de Judá. E aqui que eu queria que você entendesse. Então Judá é apenas uma tribo, tá? Judeu é israelita? Sim, judeu é israelita. Só que israelita não é judeu, entende? É aqui que as pessoas tropeçam, né? Então, Israel é composto por 12 tribos, né? E uma das tribos, né, se chama Judá, entendeu? É o 4º filho de Jacó. Então, Judá é a pronúncia que vai... o desfecho da pronúncia Judá recai sobre os judeus, entende? A origem dos judeus é a tribo de Judá. Então, quando eu quero falar de Israel, nação, por exemplo, eu falo a nação israelense. Eu moro em Mogi Guaçu, né? Então, eu sou mojiguaçuano, é o termo que é usado aqui, né? Então, Mogi Guaçu tem muitos bairros, tá? Mogi Guaçu deve ter em torno aí de 150 bairros. E eu agora estou gravando aqui no bairro chamado Parque Cidade Nova. Parque Cidade Nova é um bairro, tá? Mas não é Mogi Guaçu, porque Mogi Guaçu tem muitos bairros. Essa ideia se transfere para Israel. Israel tem 12 tribos. Uma das tribos é a origem dos judeus. Então os judeus podem ser chamados de israelitas, entende? Então outro termo que a gente não, eu ouço as pessoas falar, e no passado também usei esse termo, nação judaica. Nação judaica não existe, porque Judá é um território, é um estado de Israel, você entende? Por exemplo, o Brasil tem vários estados, né? Entende? O estado de São Paulo não pode ser chamado de como é que fala? De Brasil, entende? Eu preciso reunir todos os estados para daí eu ter o nome de um país e aí ser transformado em Brasil, em um país, né? Mas só o estado de São Paulo não pode ser chamado. Assim como você transfere essa ideia para as 12 tribos. 12 tribos, por exemplo, a tribo de Gad, os gaditas. A tribo de Naftali. Aí tem que usar o termo naftaliense, né? Eu não sei como que eles usam, né? Seria, né? É que a Bíblia não dá essa colocação, porque o destaque só vai para a tribo de Judá e para a tribo de José, né? Ou para a casa de José, que é de Efraim, que vai originar as 10 tribos, né? A casa de Israel. Então, levitas, por exemplo, a tribo de Levi, então os levitas veio da tribo de Levi, entende? Os levitas não é todos os israelitas, é apenas uma tribo, entende? E por aí vai. Então a gente precisa corrigir esse ponto, tá?
Judá é uma tribo e Judá é uma parte de Israel, né? Pequena parte, entende? Israel é composto por 12 tribos. Então quando eu inverto, mas qual é o problema de inverter? Porque agora em Cristo Jesus não tem mais problema. Tanto faz, né? Judeu, Paulo fala, né? Agora não há nem grego nem judeu, ou seja, agora não tem mais nem gentil nem judeu, porque se converteu em Cristo é um novo homem, é verdade, isso é incontestável, né? Eu concordo com essa ideia, só que o problema, né, para fins de explicação, principalmente escatológicas, aí você precisa desse termo, casa de Judá ou casa de Israel, senão você não vai conseguir entender a Bíblia e você não vai conseguir transmitir uma mensagem na íntegra, né? Principalmente se tratando agora do tempo do fim, né? Que precisa demais dos profetas para entender o contexto do fim. E se você embolar o meio de campo, vamos dizer assim, né? Tanto faz Israel e judeu, aí não fecha o pensamento. Você vai estar com certeza despreparando o povo, você vai estar falando alguma coisa que não está na palavra, que não é verdadeiro, entende? Então isso é muito importante mesmo, tá? Então esse vídeo vai ficar por aqui, tá? Eu só quis trazer esse pequeno detalhe, esse pequeno complemento, que Judá é uma tribo, né? Israel é composto por 12 tribos, né? Eu não posso chamar todas as 12 tribos de judeu, mas eu posso chamar os judeus de israelitas, tá? Entende? Agora, todo Israel não é judeu. Percebe a diferença? É muito grande e é muito grave quando a gente não conhece essa divisão, não conhece essa separação. Isso muda muito o contexto da pregação, muda muitas coisas, né? Tá bom? Mas isso vai ficar para um outro dia. Vou tentar aqui fazer mais vídeos mais curtos, mas sempre falando das 12 tribos, né? O que Deus falou e qual é o desfecho para hoje, né? Na vida prática, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, permitindo Deus.